Chegando para mais um Perguntas e Respostas de Estagiários de Sucesso. Aqui não tem tapinha nas costas, não tem mimimi. Aqui o papo é direto e reto para que tu consiga de uma vez por todas o teu estágio e ainda se torne um estagiário foda. Eu sou a Paulinha e tô aqui com o Glaucio Gonçalves. Vamos lá, Glaucio? Eita porra, travou. Vamos! E aí, o que temos para hoje? Sem tapinhas nas costas, direto e reto, como você mesmo disse. Bora lá. Hoje o tema é entrevista, tá? Entrevista de estágio. Primeira pergunta é a mais básica, que um monte de gente pergunta, é como me preparar para a entrevista? Eu acho que é aquele básico que a gente já tem falado bastante, né? Que é o primeiro ponto, entender, saber onde você está indo, né? O saber a empresa, saber quem são os donos, saber os valores da empresa, enfim, estudar a empresa. Mas o fato de você saber, estudar e se preparar não significa que você precisa chegar lá e ficar falando tudo que você já sabe, né? Esse se preparar é para que, se caso o entrevistador pergunte algo a respeito, você saiba. Tem gente que se prepara, chega lá, quer começar a falar sem perguntar. Esse é um ponto. Então, acho que o preparar... Essa é a lição de casa, né? Eu acho que falar isso é meio um pouco redundante até. Mas também saber usar isso de uma forma inteligente. O outro ponto, eu acho que é o se preparar como um todo em relação a tudo que está acontecendo no mundo, porque tem muito entrevistador que quer saber qual é a sua... Se você é uma pessoa que está atualizada em relação às coisas que estão acontecendo do mundo, quer saber se você é um cara que está antenado em relação aos assuntos do dia a dia. Então, acho que é legal você também não ser tão alienado em relação às coisas do que acontece em política, enfim, não para que haja discussões, mas sim mostrar que você é um cara que está... Né? Eu normalmente, quando eu vou atender os meus clientes, 70% do tempo eu converso com eles sobre assuntos que não tem nada a ver de projeto nem de obra. Falo de assuntos em relação à profissão dele, em relação a futebol, se o cara gosta de futebol, política, se o cara gosta de política, mas para falar você tem que ter conhecimento, né? Eu estou sempre, todo dia, dando uma atualizada, né, nos principais portais, sabendo o que está acontecendo, enfim. Então, acho que é importante você ter essa preocupação também. E o que mais? Acho que é isso, né? Acho que são coisas... a gente tem é uma pergunta muito ampla, né? Mas acho que esse é o primeiro passo. Obviamente que se você for dentro de uma empresa fazer estágio, fazer entrevista, em que você está lá porque é um nicho, por exemplo, que você quer de atuação, naturalmente você não vai tanto para uma entrevista, você vai para um bate-papo, né? Então, isso ajuda bastante. E eu acho que a espontaneidade é muito importante nessa hora. Seja você, né? Seja você, você está ali conectado em estado presente, você está ali entendendo o que está acontecendo naquele momento, não deixar passar, às vezes, coisas que você, às vezes, pelo fato de não estar conectado na situação, fica com a cabeça preocupado no futuro, acaba deixando, às vezes, de passar alguma informação importante. Então, acho que o estar bem presente ali naquele momento e ser você vai te trazer benefícios. Porque senão você começa a ficar falando coisa que não é para falar, começa a se enrolar, dá branco, né?
Ah, me deu branco, eu tinha que falar isso. Mas por que deu branco? O dar branco nada mais é você estar ali, mas com a cabeça em outro lugar, né? Eu escuto várias pessoas me falando, já me falaram isso. Nossa, eu fui para entrevista, me deu branco. Eu tinha um monte de coisa para falar, esqueci. Então, deu branco porque você estava com a cabeça no futuro, nas preocupações. Bom, então é isso. Acho que é importante você se preparar. Se você estiver conectado dentro de um nicho é muito melhor ainda. E tentar, antes de ir para qualquer entrevista, saber quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fracos em relação a você, não em relação ao que você precisa falar. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa ansiosa, tente trabalhar isso para que na hora da entrevista isso não te atrapalhe. Então, tomar consciência, novamente. Você já sabe que é uma pessoa ansiosa, então respira antes de falar. Espera a pessoa falar primeiro para depois você responder. Porque os ansiosos, às vezes normalmente eles atropelam, não? A pessoa nem terminou de perguntar e já está respondendo em cima. Então, se você é ansioso, espera. Se você é tímido, tenta fazer alguma coisa para quebrar essa timidez antes da entrevista, porque senão não vai ficar bom, né? Ou pelo menos, não antes da entrevista, mas tome consciência que se você é uma pessoa tímida e isso possa estar te atrapalhando, comece a trabalhar isso durante a semana, enfim, buscar esse processo. E dos talentos é isso, se você é uma pessoa espontânea, cara, usa a seu favor isso. Se você é uma pessoa que, é tranquila, é uma pessoa serena, use esses seus talentos ao seu favor, que também isso pesa bastante, né? Então, a gente está dando basicamente coisas bem simples aí, como a gente comentou, né? É uma pergunta muito ampla de se responder, a gente poderia ficar só nela aqui uma meia hora. Mas eu acho que esse é a base da base, em relação a como se preparar para a entrevista, né? Eu acho que com isso você já consegue se diferenciar um pouco para poder se destacar, mas a grande parada seja você, espontaneidade, sem ficar, né, sem ficar se preocupando muito com o que o outro está pensando, que os seus concorrentes estão lá, faça a tua parte, é uma oportunidade única que você tem, né? Então aproveite da melhor forma, e a melhor forma de aproveitar é você justamente naquele momento que você está ali de frente com a pessoa, dar o seu melhor, entendeu? Tudo volta à questão que a gente sempre fala do autoconhecimento, né? É. Tudo é a base de tudo. Que quando você se conhece, você sabe responder quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, você se conhece, você sabe dizer, que nem aquela pergunta, né? Aquela pergunta que é um pouco até ampla demais e por isso temida demais, que é fale sobre você. Esse cara, o que eu vou falar sobre mim? Se você se conhece, né? Você sabe seus pontos fortes, já pode começar falando assim sobre seus pontos fortes, né? E não dar uma viajada, né? Tipo, sei lá, eu gosto de sair para beber. Não, claro que ninguém vai falar isso, mas eu digo coisas que não tem nada a ver com a com o âmbito profissional, no sentido, ai, eu não sei, costumo ir na igreja, por exemplo. Não sei, acho que não tem muito a ver falar, não é algo ruim, nem bom, né? Mas talvez não caiba nesse momento. Então, é você saber se posicionar. Enfim, aliás, me veio, quando você estava falando, me veio essa pergunta. Quais são os pontos? Quando não tinha nem, não estava nem anotada essa pergunta aqui, mas quais são os pontos que você acha relevante falar quando te perguntam isso? Me fale sobre você. Em relação a, que nem isso que eu falei, né? Não, que às vezes não, o que não cabe e o que cabe falar. Você tem que ter clareza de primeiro, antes da entrevista, saber mesmo quem você é, né? É aquele exercício que a gente tem falado algumas vezes, de pegar um papel, riscar, fazer uma risquinha ali, colocar quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fracos, suas dores, enfim, o nome que você quiser dar, e ter clareza disso.
eu acho muito engraçado, né? Porque acho que a gente já comentou isso em algum outro vídeo. Quando a gente pergunta para alguém quais são os seus defeitos, né? Eu uso a palavra defeito, né? A pessoa fala 30. Tá, me fala aí as suas qualidades. Ela demora uns 2 minutos para falar uma. Parece que as pessoas têm certo, sei lá, receio de falar das qualidades dela, ou achar que falar das qualidades dela eu tô sendo prepotente. Não, cara, acho que todo mundo tem talento, todo mundo tem dons, todo mundo tem qualidades. E não é fato de você falar que você é bom naquilo, que você vai se mostrar uma pessoa prepotente. Vai se mostrar que você se conhece apenas, né? Então, por que a gente tem sempre o hábito de poder olhar? Aliás, eu acho que isso é um pouco, sei lá, algumas eu vejo isso desde quando criança, mas enfim, a gente tem mais facilidade de olhar os defeitos das pessoas do que as qualidades, né? E os nossos principalmente, né? Então a gente não consegue às vezes parar um pouquinho e sim entender, né? Como eu tenho ensinado, a gente já tem como base, a gente já tem isso como base, né? Espera um pouquinho só, dá um pause aí. Então, e aí a gente acaba tendo esse olhar muito para nós mesmos, só dos nossos defeitos, aquilo que a gente não é bom, etc e tal, e acaba esquecendo um pouco do olhar daquilo que nós somos bons. E quando a gente começa a ter clareza que também temos muitas qualidades, você na hora de uma entrevista, você consegue falar isso de uma forma super tranquila. E às vezes, quando você vai para uma entrevista sabendo quais são as suas qualidades, seus pontos fortes, é importante o cara saber, porque às vezes, dependendo da vaga, às vezes conecta, né? Pô, eu preciso de um cara que seja proativo, de uma pessoa que seja proativa, de uma pessoa que seja que tenha facilidade da comunicação. Só que se você não falar isso, como é que ele vai saber? Ah, eu tenho facilidade na comunicação, eu sou muito proativa. Pô, que legal. Então, né? Às vezes você precisa às vezes a vaga tá precisando disso muito mais do que o bom currículo. As aptidões, o que eu tenho percebido assim, né, com esse tudo que a gente tem feito, que a tendência daqui para frente, para os próximos anos, isso vai ser muito forte, né? Eu já até acho que uma vez postei também em algum lugar que as competências humanas, né, as habilidades humanas vão ser muito mais importantes do que só simplesmente o conhecimento em relação à área que a pessoa tem. Então, a pessoa pode ser um profissional muito bom, ter notas incríveis, saber tudo, mas em relação à inteligência emocional, comportamento, se ela não for uma pessoa que está conectada com ela, que é uma pessoa que realmente tenha essa clareza qual é o papel dela no mundo, enfim, tudo aquilo que a gente fala, isso vai pesar muito daqui para frente. Porque essa relação de ser humano está cada dia mais complicada, né? A gente lidar com as pessoas está ficando cada dia mais difícil. Eu vi agora essa semana que o índice de suicídio e depressão aumentou não sei quantos % por causa da pandemia. Então, você imagina, né? Como está a cabeça do ser humano diante de tudo que a gente está vivendo. E eu tenho ouvido um monte de gente aí que tá aí com problemas de saúde, de pressão alta, de não sei do que, por conta da pandemia. Então, você imagina, se você não está minimamente equilibrado em relação à pressão, em relação às cobranças que você sofre no dia a dia, se você não tiver esse equilíbrio, você não vai aguentar o tranco, você começa a ficar doente, né? Você entra numa empresa, hoje você entra numa empresa e o cara te dá uma bronca, você vai começar a chorar? Às vezes não é um problema pessoal, às vezes é a dinâmica da empresa que o cara tá todo mundo ali querendo trabalhar, querendo fazer acontecer. E aí o cara vem dar uma que não sei o quê. Aí você vai começar o quê? Aí você vai ficar magoado, vai chorar, não vai dormir à noite. Isso é o quê? É equilíbrio
Eu tenho que ver as tuas emoções que não estão. É você que não entende. É você olhar para aquilo não como uma coisa pessoal. Pô, o cara tá me dando uma bronca, tá bom, beleza. Fico esperto, sabe? Fica Saber atento, lidar pega. com as pessoas, saber lidar com os problemas, não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, mas ter uma resposta um pouco mais inteligente, o nome já diz, né? Inteligência emocional. Não se deixar levar pelas emoções que às vezes te deixa chateado e você age no impulso ou algo. Não, e é normal. É normal. Mas a melhor forma de você aprender a lidar com as pessoas é você aprender a lidar com você primeiro. Não queira, não queira, não queira lidar com as, não queira começar a lidar com as pessoas primeiro antes de começar a aprender a lidar com você, né? E outra coisa que você falou e que eu lembrei de uma conversa que a gente teve, eu não sou a que responde, mas eu já estou aprendendo tanto com você que eu já vou lembrando dos conteúdos que a gente está fazendo. É, que você falou, né? Para você falar em relação à proatividade, se você for proativo, se você for tiver uma boa comunicação, mas também tomar cuidado para não ser aquele charlatão no sentido, eu sou muito proativo e não conseguir demonstrar isso. Então, quando você for colocar as suas qualidades, não ficar colocar aquelas coisas, eu sou assim, eu sou proativo, eu sou ótimo em comunicação, e não explicar o porquê que você é bom. Ou então demonstrar com algum, eu sou muito proativo, por exemplo, aconteceu isso, isso, isso na faculdade, e eu tomei a iniciativa de fazer tal coisa. E não falar só essas frases prontas para tentar se vender e ficar meio que superficial a sua fala, né? Ah, o falar é fácil, né? Mas é bom se você falar e mostrar por quê, você não justificar, porque justificar também acho que mas aquele ditado popular, né? Você mata a cobra e mostra o pau, né? Então, assim, tipo, eu sou uma pessoa proativa, por exemplo, aconteceu isso, 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 então eu sempre tenho essas situações, até em coisas pessoais mesmo, da sua casa, enfim, para mostrar se realmente aquilo que você está entendendo que é proatividade é mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala que é proativo, mas, puta, eu vi que caiu um copo no chão, fui lá e peguei. Pô, mas até aí, né, isso não é proatividade. Você caiu um copo, quebrou, o mínimo que você tinha que fazer era tem que tomar cuidado com os exemplos que você vai dar, se realmente é um exemplo de proatividade no contexto, né? Então, enfim, é importante isso. Então, de novo, né? Esse tema de como se preparar para a entrevista é muito amplo, tem muita coisa na internet, tem muita coisa no Google, mas, assim, o que eu acho que nós, né? Nós aqui dos estagiários, a gente prega bastante é isso, né? Quanto mais você for você, mais sucesso você vai ter. E aí vai cair no que você falou agora há pouco. Mas o ser você está conectado ao quê? Ao autoconhecimento. A você realmente saber quem você é, os seus talentos e tudo mais, né? Então é isso. E aí, então você acha que vale a pena, quando te perguntarem, me fale sobre você, você falar suas qualidades e também citar algum defeito ou não? Então, eu acho que tudo você pode falar de uma forma muito espontânea, né? Por isso que a gente comentou agora há pouco, espontaneidade. Então, se você perguntar para mim, fala de você, porra, eu sou um cara que gosto muito da comunicação, eu sou uma pessoa que gosto de fazer planejamento, mas eventualmente às vezes eu sou um pouco ansioso, às vezes eu tenho um pouco eu sou um pouco acelerado em relação aos resultados, né, de querer ter que as coisas aconteçam, mas eu venho trabalhando isso dentro de mim para entender que as coisas às vezes precisam acontecer num tempo que ela precisa acontecer, sabe? Entendeu? Da forma como eu tô falando, uma forma mais Sim, sem aquela coisa, eu sou, não precisa fazer uma listinha. Você engatando uma coisa na outra de forma mais natural, sabe? é que eu acho difícil, por exemplo, mesmo se entre amigos alguém ou você está conhecendo alguém no momento e alguém fala, me fala um pouco sobre você. Já é uma coisa difícil, mesmo que não seja uma entrevista para emprego. Sim. Porque vai aquilo que a gente falou, né? A gente está acostumado tanto a falar só dos nossos defeitos, dos defeitos dos outros,
E quando a gente vai querer falar das nossas qualidades, a gente não consegue, né? A gente foi meio que condicionado a isso, né? Por É, conta da nossa criação e tudo mais. A gente foi condicionado a ser só criticado, a ser olhado só os nossos defeitos, dos amigos, parentes, enfim, todo mundo. As pessoas não têm muito hábito de olhar para as nossas qualidades. Às vezes a gente até estranha quando alguém olha uma qualidade nossa, né? Alguém olha e fala assim, então, não, às vezes eu acho que é cultural, não sei explicar, mas a gente tem dificuldade em falar das nossas qualidades e também em receber elogios. Esses dias eu reparei sim, isso. Por exemplo, esses dias, né, eu postei uns stories, aí uma amiga minha respondeu falando assim, nossa, que cabelo lindo. Aí eu, nada que uma chapinha não resolva, né? Aí depois ela, não, mas você tá linda, não sei o quê. Aí eu falei, também tem o filtro, né? E tipo, ela falou, meu, por que que você tá querendo? Ela falou assim, a gente sempre quer justificar né? quando a gente recebe um elogio, tipo, ou se diminuir, porque não é que eu sou bonita, é porque tá um filtro. E não só em relação à beleza física, ou quando te elogiam mesmo em relação a qualquer outra coisa, você quer justificar ou falar, não tá bom trabalho. Podia ter sido melhor. Cara, aceita o elogio e ok, É, mas é difícil. E é depois que difícil. ela falou isso, É porque nós não estamos acostumados, né, a isso. Nem a dar, nem a receber elogios. A gente elogia muito pouco as pessoas. sim, Você quer ver uma coisa que é legal você começar a praticar? Acho que fica até para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Faça durante uma semana, durante o dia, elogie duas pessoas, mas de uma forma íntegra. íntegra, verdadeira. Se você olhar para uma pessoa e ver que ela está com o olhar, o sorriso, ou a roupa, sei lá, qualquer coisa, ou algo que ela fez de um trabalho, na faculdade, começa a praticar isso. É muito louco. Você vai ver o que você começa a receber de retorno. As pessoas começam a olhar para você assim, até meio falando, você está passando bem? Está tudo bem com você? Ainda mais aqueles que não estão acostumados a fazer isso, né? Sim. Então, acho que isso o poder do elogio, né? O poder do elogio sincero, ele é muito, muito mágico, né? E às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente vê alguma coisa e pensa, ai, que legal. E, pô, você podia falar para essa pessoa, que legal que ela fez isso, achei interessante. E às vezes você guarda para você, porque, né, deixa a vida acontece e você esquece. Mas tentar lembrar disso é importante, né? Tanto que, e depois que ela falou isso, eu falei, meu, não vou mais justificar. Sempre quando alguém elogiar, Aceita que dói menos. eu vou aceitar, vou falar obrigada e colocar um Mas emoji. esse é o caminho. Tem duas coisas muito legais sobre isso, né? Tem primeiro elas são paradoxais de certa forma, mas é interessante falar. Quando a gente não está acostumado a receber, a gente estranha e tenta justificar, como você estava falando aí. Isso já aconteceu muito comigo, muito. Eu sempre justificava, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque às vezes, na verdade, essas justificativas elas têm um nome, merecimento, né? A gente acha que nunca é merecedor de um elogio de alguém. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós somos, sim, merecedores, né? O merecimento faz parte daquilo que todo ser humano precisa. Nós somos merecedores, né? Todos nós somos merecedores de coisas boas, da vida abundante, de saúde. Merecimento é uma palavra muito forte, né? Ninguém veio aqui para ficar sofrendo, ninguém veio aqui para só se lascar. Então, nós somos merecedores. Então, o merecimento é algo muito que as pessoas deixam de tornar isso algo que realmente faça parte da nossa vida. Então, nós somos merecedores de acordar todo dia de manhã, ter um bom café da manhã, ter saúde. Então, tudo isso é importante. E aí, quando você toma consciência disso, e aí uma pessoa te elogia, uma pessoa te dá é muito louco. Eu lembro de coisas assim, quando a gente ganha um presente, a pessoa fala assim, você não precisa se preocupar. Quem já não fez isso, né? Nossa, você não precisa se preocupar com... Quem nunca, né?
Mas, cara, se a pessoa tá te dando um presente, é porque você é merecedora daquele presente. Ela não foi dando, ela não tá dando aquele presente que você é chata porque ela não gosta de você. Se ela parou o que ela estava fazendo, se ela foi comprar esse presente, se ela foi, por mais que seja, cara, um saca-rolhas, Cara, seja um qualquer coisa, porque só o tempo dela pensar em você exatamente. é o recurso mais valioso que a gente tem. Eu acho que só o E a tempo gente dá isso, e a gente dá isso para alguém, a gente dar isso para alguém é o melhor presente que você pode dar. E aí quando você ganha esse presente, não, mas você não precisa se preocupar, imagina, você está falando que você não é merecedor, né? Então assim, cara, recebe. Pô, muito obrigado, né, por ter se preocupado, por ter tirado o seu tempo para comprar. Muito obrigado, fico muito feliz e você, pronto, aceita. O universo agradece, você vai ganhar muito mais, né? É muito louco. E eu acho também, não sei se é cultura nossa, não sei, mas é algo assim que é natural. Às vezes você nem pensa. Eu tô lembrando desses dias que eu ganhei um presente de uma amiga, meio atrasado de aniversário, e eu falei, amiga, não precisava se preocupar. E eu fiquei, tipo, super feliz, mas você nem Você não são crenças, né? Porque os nossos pais faziam assim, nossos avós faziam assim. Dá um presente para sua mãe hoje. O que ela vai falar? Ai, filho, não precisa se preocupar. Pode ver. Então, o que a é gente questão de, às vezes, achar que é educação, né? Você. porque os meus avós eram assim, os seus avós eram assim, né? Eu comprava alguma coisa para minha avó, não precisa se preocupar. Você foi gastar dinheiro com isso, para quê? Merecimento. Ela acha que ela não merece aquilo. Então a gente foi criado, foi condicionado dessa forma. Então esse é um ponto. Acho que a primeira questão é o merecimento. Depois que você toma consciência disso e começa a aceitar esses elogios, presentes, aquilo que as pessoas te colocam, aí vem a parte paradoxal, né? Você tomar cuidado para você não se achar que é a pessoa mais foda do mundo, né? Tome cuidado, porque tem gente que começa a receber tanto elogio e aí começa o ego, aí tem a questão do ego, né? A pessoa também acha que depois sou o cara. Não. Pacote. Então acho que é importante o equilíbrio disso, né? Ao longo dos últimos anos, eu tenho feito bastante lá do escritório, muita coisa no YouTube. E, cara, todos os dias, graças a Deus, eu recebo diversos comentários positivos, né? Isso é muito bom, gratificante, porque é sinal do que meu trabalho tá sendo reconhecido. Mas isso não enche o meu ego de me achar o melhor arquiteto do mundo. Isso sim traz um reconhecimento de um trabalho que eu venho fazendo e plantando há muito tempo. Eu respondo todos os comentários que estão ali, todos. Eu acho que existem muitos. Tem vídeo meu que tem quase 1000 comentários. Então, respondo um por um, numa boa, numa humildade de poder... Cara, se a pessoa parou o tempo dela para escrever aquilo, porra, o mínimo que eu posso fazer é parar meu tempo para agradecer, né? E não justificar, não, imagina, não, o projeto não é tão grande, não, entendeu? Então, assim, mas isso não enche meu ego de achar que eu sou o melhor arquiteto do mundo. Não, isso só me dá mais responsabilidade de continuar fazendo o meu trabalho e sabendo que eu estou no caminho certo, né? Entendeu? Só um minutinho. Oi? Perdão. Você estava falando? Dessa questão, né, do merecimento, né? Eu lembrei que eu ia falar um negócio. Hoje eu comecei a ler um livro justamente e falou sobre isso. Aquele A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É, Brené. Brené Brown. E aí ela fala. Que ela fala de vulnerabilidade, né? Basicamente E aí, mas ela fala que ela chegou a listar algumas características das pessoas que ela chama pessoas plenas, que estão em. Não, ela não diz pessoas bem-sucedidas, mas são pessoas tipo que chegaram no auge da felicidade, que têm uma vida, uma família bem estruturada, enfim, tem todos aquelas coisas que a gente chama de pessoas felizes ou bem-sucedidas, ou seja lá como você quiser. sim, sim. E uma delas ela fala que é você ter a capacidade de cultivar o amor próprio e ter
E aí ela fala você conseguir se livrar, se libertar do perfeccionismo. Que é o que a gente fala, né? Feito é melhor do que perfeito. Você nunca vai estar perfeito para do jeito que você acha que você vai estar, enfim. Tem tudo a ver com isso que você falou. Caraca, Sim. só uma pergunta e a The gente next, vai. The next. bora. Quando me perguntam por que eu quero trabalhar na empresa, o que responder? Você já falou bastante sobre paixão, definição de nicho, etc. Mas como responder essa pergunta de forma objetiva e não ficar falando, falando, falando e não sair do lugar? É, a questão é, assim, primeiro você precisa saber se você está lá. Eu vou bater nessa tecla quantas vezes forem necessárias, porque eu no sábado agora eu gravei mais lá um episódio do estudo de caso e de novo o que eu escuto acaba sendo sempre das pessoas que conseguiram estágio bacana, que estão felizes. Eu acho que conseguir estagiário de sucesso é o cara que está feliz com o estágio que está fazendo, um estagiário de sucesso. E esse estudo de caso que a gente fez, que eu gravei no sábado do Muriel, é um cara que está super feliz, entendeu? Então, assim, por que ele está feliz? Porque ele foi... Cara, é muito louco o que ele fez. Ele botou na cabeça dele que ele queria trabalhar naquele lugar, naquele escritório. E ele trabalha numa cidade do interior, que diferentemente de São Paulo, que tem trocentos e 50 mil escritórios, cidade do interior às vezes tem meia dúzia. Só que é meia dúzia de escritórios para 200 concorrentes, 200 pessoas querendo trabalhar lá. Sim. E ele conseguiu. Só que aí, quando ele chegou lá, que ele foi para a entrevista com o cara, que o cara chamou ele, que ele preparou um material super bacana, o cara perguntou, por que você quer trabalhar aqui? Né? Ele falou isso, porque, cara, eu quero trabalhar aqui porque é essa empresa que eu me identifico, é a empresa que eu quero estar, é a empresa que eu trabalhei, é a empresa que eu estudei, é a empresa que eu fui atrás, eu sei tudo. Eu tenho certeza que eu posso contribuir muito aqui dentro dessa empresa porque eu quero trabalhar nessa área. Então, eu acho que o momento, a palavra que resume, quando alguém perguntar isso para você, é servir, contribuir. Esquece os seus desejos pessoais nesse momento. Por que você quer trabalhar aqui? Cara, porque eu quero contribuir para que a sua empresa cresça. Porque eu quero servir para a sua empresa as minhas melhores, trazer aqui as minhas qualidades. Eu quero contribuir. Dane-se se você está sem grana, se você precisa de estar, X, isso não é o que importa agora. O cara quer ouvir o que você pode oferecer para ele, porque ele não vai te oferecer um salário, entre aspas. O que você vai oferecer em troca? E não só, eu vou chegar aqui às 9 e sair às 17. Não, eu vou contribuir, eu quero servir para a sua empresa, crescer, melhorar no atendimento. Alguma coisa você pode contribuir, todos nós podemos, né? Aí vai naquilo que eu falei dos talentos, você saber quem você é, saber quais são as suas qualidades. Aí nas suas qualidades você sabe que você pode contribuir com alguém, né? Você não contribui de um jeito para os estagiários, eu não contribuo do outro, a gente junta forças e vai para um bem comum. É o que pensa uma empresa. Cada um tem seu papel, né? E você ter clareza do seu papel, não adianta eu colocar você para fazer algo que você não curte fazer. Você ia fazer bem? Você ia fazer feliz? Não ia. A grande parada do mundo hoje, as pessoas que são extremamente bem-sucedidas, que eu sigo até, né, e que são referências para mim, elas servem. Eu estava esses dias falando com um amigo meu sobre o Tony Robbins, cara, com esse negócio da pandemia que deu. Você acha que o cara, com a grana que tem, com a quantidade de empresas que ele tem no mundo inteiro, ele precisaria ter feito o maior curso online do mundo? Não precisaria. Ele precisa disso para viver? Não. Mas pergunta se ele consegue Não, esses viver caras sem eles isso. não precisam mais trabalhar, né? Eles trabalham porque gostam. Mas por que ele estava querendo fazer aquilo? Porque ele precisa servir. Ele gosta de ajudar as pessoas. Eu acho que Ele todo mundo quer. tem essa necessidade, né? Eu acho É, que, mas, mesmo que a mas a pessoa. gente, mas a gente está num processo do mundo que as pessoas estão muito egoístas, elas são egocêntricas, elas estão pensando muito mais no que ela precisa, entendendo que para ficar rica ou para ser próspera, para conseguir um estágio, ela primeiro precisa resolver os problemas dela. Sim, mas não isso tem que ser primeiro lugar.
Primeiro, o que você pode ajudar o teu próximo? O que você pode fazer dentro da empresa onde você vai estar? Quando você tiver clareza disso, que você pode servir, a prosperidade vem. Ela acontece. Entendeu? Então, fala-se muito de, hoje na internet, gere conteúdos gratuitos, fale. Cara, eu acho que isso é sensacional, porque se você... O que você faz você é único, você é exclusivo, não tem outro. Não tem uma outra Paula, não tem um outro Glaucio, não tem outro você que está assistindo. Então, você é exclusivo. Então, você pode fazer coisas que ninguém faz. Então, você tem que ajudar o servir. Então, dentro de uma empresa, eu não tenho experiência nenhuma. Melhor ainda, cara. Mas você tem muitas qualidades. Quais são as suas qualidades? Contribua com ela para a empresa crescer. Ponto. Entendeu? É isso aí. Vamos finalizar por aqui, então? Sim. Finalizemos mais um Perguntas e Respostas. Falou. Beijo. Beijos. Tchau.